estamos recebendo aqui no programa Vida Plena o senhor David Passada, advogado da Proteste. David, muito obrigada pela presença do senhor aqui, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite. Queria começar falando justamente sobre essa questão, porque a gente tem inclusive perguntas de telespectadores que chegaram para a gente. O Matheus Figueira, de Jacareí, São Paulo, muito obrigada, Matheus, pela sua pergunta. Ele quer saber o seguinte: é permitido por lei que a farmácia cobre pelo serviço de cartão fidelidade? Uma vez que o cartão oferece ali uma série de vantagens para o consumidor? Sim. Esse tipo de regulação, né, esse tipo de relação de consumo, cartão fidelidade, não há nenhum tipo de proibição desde que todas as cláusulas, desde que todas as condições estejam claras e sejam passadas ao consumidor antes da aquisição. Quando você contrata algum tipo de serviço, que você tem uma contraprestação e o fornecedor exige um pagamento por isso, se todas as cláusulas contratuais forem claras e não existe nenhuma abusividade do ponto de vista legal, não há nenhuma irregularidade nesse tipo de cobrança. Agora, a aquisição de um cartão fidelidade exige um processo contratual, um contrato assinado, porque muitas vezes a gente chega, por exemplo, a pessoa chega no caixa, aí se é oferecido ali só com o registro de um documento, de um número de CPF, por exemplo, e aquilo já está automaticamente validado, ou um cartão de crédito. É preciso que tenha um contrato? Sem dúvida. Nesse caso, principalmente quando há realmente um cartão, há uma cobrança, há uma contraprestação. As cláusulas contratuais, elas têm que ser claras. O consumidor ele tem que ter acesso a isso antes da contratação. Não pode ser essa contratação às escuras, né? Mediante apenas, eu aceito, dou o meu número de documento. Eu tenho que ter acesso a esse documento, porque se tiver alguma cobrança, eu teria que ter sido avisado previamente. Se não sou, aí sim há uma abusividade, uma ilegalidade. Normalmente as cobranças, elas constituem o quê? Mensalidades, anuidades, seriam isso? Cobranças de cartões, elas geralmente são em anuidades, né? Que podem ser até divididas em mais de uma parcela ao longo do ano. Mas esse tipo de cobrança não é ilegal desde que ela seja esclarecida com antecipação ao consumidor. Perfeito. Agora, existe algum controle do valor, por exemplo, de benefícios que pode ser oferecido? Tem um valor mínimo, um valor máximo? Não é determinado. Esses programas de fidelidade, por exemplo, a Proteste fez até uma rápida pesquisa de mercado. Alguns medicamentos eles chegam a ter um desconto de até 70% do valor regular. Agora, como é um próprio benefício, esse valor pode ser menor ou pode ser até superior. Ele não é tabelado, o benefício não é tabelado. Tá. Nem o tipo de benefício, por exemplo, ele tem que se constituir em desconto no medicamento ou ele pode oferecer outros tipos de benefícios também? Isso estará regulado no próprio contrato ali de prestação de serviços, como é que vai funcionar aquela relação de consumo. E aí tem que seguir ali o que é estabelecido entre o consumidor e o fornecedor. Perfeito. A gente também tem uma pergunta da Neuza Aparecida, de Atibaia, São Paulo. Muito obrigada, Neuza. Ela escreveu para a gente, vidaplena@boavontade.com, e ela diz o seguinte: sou dona de casa e meu marido é aposentado. Tenho uma doença nos olhos e preciso tomar uma vitamina cara continuamente para fortalecer as córneas. Essa vitamina não existe na lista de remédios da farmácia popular. O que posso fazer para conseguir desconto ou até mesmo conseguir um medicamento de graça? Essa é uma situação que aflige grande parte dos brasileiros, né? Quando precisa comprar um medicamento caro, ele não faz parte daqueles programas governamentais de desconto. No caso do Farmácia Popular, se esse medicamento ele não está incluído, existem também alguns programas municipais e estaduais que a consumidora pode verificar. Se ela for do estado de São Paulo, por exemplo, existe o Farmácia de Alto Custo, em que existe a possibilidade ali de, mediante alguns requisitos técnicos, alguns requisitos objetivos, conseguir também um medicamento de graça ou com um desconto. Se não for o caso, não for possível, também o medicamento não estiver na lista da farmácia de alto custo, existe a possibilidade de requerer esse tratamento gratuitamente, judicialmente, porque o acesso à saúde é um direito constitucional, garantido pela nossa Constituição Federal, e de acesso pleno a todos os brasileiros. Então, quando você tem o seu direito ao tratamento de saúde vedado, seja por questões próprias, questões econômicas, é possível recorrer ao Poder Judiciário e solicitar ali que o tratamento de saúde seja custeado pelo Estado. Perfeito. Então, existem vários mecanismos, Neuza. É importante você verificar qual vai ser o melhor
para você. A gente tem mais uma pergunta de Poços de Caldas, Minas Gerais, o Fernando Assunção. Ele diz o seguinte: alguns laboratórios oferecem descontos para a compra de medicamentos de uso contínuo. O que devo fazer para ter acesso a esse benefício e qual a porcentagem do desconto que posso conseguir? Tenho pressão alta e diabetes tipo 2. Perfeito. No caso, ele deve procurar esses laboratórios. Eles disponibilizam esse acesso por telefone 0800 ou até mesmo pelo site na internet. Ali a pessoa se cadastra e consegue desconto de até 70%. Esse desconto ele pode variar, pode ser mais ou pode ser menos. Até no caso da pergunta do telespectador, as doenças dele estão cadastradas ali no programa Farmácia Popular. Então ele pode verificar também a possibilidade de obter esse desconto, ou um desconto ou até mesmo um medicamento de graça, se o medicamento que foi ali prescrito pelo médico estiver na lista do Farmácia Popular, ele pode obter até de graça ou com desconto de até 90%. Ele avalia as possibilidades que ele tem. É interessante porque além da pressão alta, do diabetes tipo 2, se não me engano, a asma também está cadastrada, né? Então, Sim. Pacientes que precisam fazer uso de medicamento. Essas 3 doenças, esses pacientes podem obter o medicamento de graça. E para outros 15 tipos, ainda existe a possibilidade de desconto. Então, é importante ter esse conhecimento, porque mesmo com desconto dos laboratórios, ainda é possível obter medicamento até de graça ou com desconto ainda maior, subsidiado pelo poder público. É importante cobrir todas as possibilidades para economizar o máximo possível. Falando desse desconto, chegando até aí 70%, Sr. David, existe muita diferença de mercado? Dependendo da farmácia que eu vou adquirir, eu consigo grandes diferenças de preço? Existe uma grande diferença de preços praticados pelas farmácias, pelas diferentes redes, pelos laboratórios e até mesmo diferença entre farmácias da mesma rede. Uma recente pesquisa do Procon São Paulo, agora mesmo em março de 2014, encontrou entre medicamentos genéricos vendidos em farmácias da mesma cidade uma diferença de 880% no medicamento. Gente. Enquanto o medicamento era vendido em torno de R$ 1,60, o mesmo medicamento, na mesma quantidade, era vendido por R$ 14,60 em uma farmácia de um bairro vizinho. Então, essa pesquisa é fundamental na hora de economizar e também a questão até de optar sempre que possível pelo medicamento genérico. Já conversar com o seu próprio médico para que seja prescrito o medicamento na forma do princípio ativo, você consegue um desconto muito bom, em torno de 60%. Essa mesma pesquisa do Procon constatou isso, que em torno de 56% a 60% é a diferença entre o medicamento genérico e o medicamento de marca. E mesmo se o médico não prescrever o medicamento genérico, é possível que o farmacêutico, e tem que ser o farmacêutico, porque é o profissional que tem essa competência, ele pode comercializar o medicamento na sua forma ali genérica. Porque é importante lembrar, né, gente, o genérico ele é o mesmo medicamento sem ser o de marca. Né, o da marca mais conhecida, digamos assim. É diferente do medicamento similar, que aí pode ter alguma mudança na composição. Por isso que essa troca é equivalente e pode ser feita desde que por um profissional capacitado, profissional inclusive que é uma exigência legal, que ele esteja nos ambientes farmacêuticos, na farmácia. Exatamente. Toda farmácia ela tem que ter um farmacêutico de plantão. Em qualquer momento que ela estiver aberta, tem que ter um farmacêutico ali. Você consegue comparar preços diferentes de medicamento. Só que a venda pela internet, ela também é regulada pela Anvisa, né? Somente determinados estabelecimentos podem fazer essa comercialização e são sempre medicamentos que não tragam risco, medicamentos que não necessitem de prescrição médica. Mesmo assim, em determinados casos, até mesmo por aquilo que a gente conversou anteriormente, é importante a orientação do farmacêutico, né? Quando a pessoa vai comprar um medicamento, mesmo que não seja um medicamento com prescrição, para ter orientação, inclusive, no caso de persistirem os sintomas, procurar um médico, saber a dosagem, a posologia adequada. Então, tem que se ter cuidado, não é uma ferramenta proibida, muito pelo contrário, faz parte, né, do presente e do futuro, mas no caso de medicamentos deve ser usada com bastante cautela. No caso da compra de medicamentos pela internet, a legislação que conta também, a mesma legislação que regula outras compras, por exemplo, em devolução desse produto, eu consigo fazer isso também? Aí também tem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. No caso de você adquirir um produto pela internet, você tem até a possibilidade de troca no prazo de 7 dias, diferente da compra na loja, que esse prazo não é aplicado. Claro, se o medicamento não for consumido. Mas as regras, em geral, são as mesmas, com a exceção de que você não pode adquirir medicamento pela internet, medicamento com prescrição médica. Mesmo que, eventualmente,
as farmácias oferecessem esse serviço para o motoboy, apresentar. Não pode, porque tem que ser no balcão, na presença de um farmacêutico. Só se o farmacêutico fosse nos locais e tirar, né? Bom, você falava sobre essa questão da troca de medicamentos e a nossa pergunta da Joelma Rodrigues, de São José dos Campos, São Paulo. Um abraço a todos que nos acompanham em São José, pelo Canal 11, também ali na região do Vale do Paraíba. Participem sempre aqui da programação da Boa Vontade TV, é uma alegria poder contar com a audiência de vocês. Ela pergunta o seguinte, ela primeiro relata que comprou 3 caixas de remédio em uma promoção da farmácia e quando ela tomou alguns comprimidos, teve reações alérgicas. O médico, portanto, trocou a medicação. Ela quer saber se tem direito à troca das outras 2 caixas que não foram utilizadas ainda pelo novo, já que o novo é mais barato, e se ela teria ressarcimento desse dinheiro também. Essa é uma pergunta muito boa. Sobre o primeiro aspecto da pergunta, que ela comprou 3 caixas do medicamento porque obteve desconto. A Proteste não vê com bons olhos esse tipo de prática comercial, que é muito comum em determinados outros produtos. Você compra um refrigerante e ganha outro. Com medicamento não deve funcionar dessa maneira, porque a pessoa ela tem que comprar apenas aquilo que ela precisa. Ela não deve ser estimulada a consumir mais do que o necessário. Ainda que as 3 caixas estivessem dentro da prescrição médica num primeiro momento, esse tipo de comercialização, esse tipo de estímulo ao consumo exagerado, esse tipo de promoção, a Proteste não vê com bons olhos. De qualquer maneira, com relação ao problema específico da telespectadora, não há aí uma obrigatoriedade da empresa, da farmácia ou do laboratório a restituir o valor pago, porque, enfim, a reação alérgica que ela teve, a reação adversa, pelo menos ao que tudo indica, pelo menos com os elementos que nós temos, não foi devido a uma falha, um vício, um defeito do produto em si, mas a uma reação do próprio organismo dela, por isso que o médico recomendou a troca do medicamento. Por isso mesmo, isso é mais um indício, mais uma amostra que não se deve comprar remédio de baseada, deve comprar a quantidade, apenas a quantidade prescrita, e aí também a questão do fracionamento de medicamento, que seria uma boa forma para você testar antes. Exatamente, de evitar esse tipo de desperdício. Qualquer reação alérgica, qualquer reação adversa, a pessoa interromperia ali o uso daquele medicamento, não teria um gasto a mais do que o necessário. Perfeito. A compra fracionada, ela não é obrigatória? Essa também é uma questão que no Brasil está andando a passos de tartaruga. O fracionamento de medicamento, quem não conhece, é a permissão da venda do medicamento em embalagens individuais, de modo que o consumidor ele possa adquirir apenas a quantidade que ele precisa para o seu tratamento. Agora, ela, apesar de ser facultada aos laboratórios e às farmácias, ela não é obrigatória ainda. Existe até um projeto de lei em trâmite na Câmara Federal que tornaria o fracionamento de medicamentos obrigatórios. Como não é, está ali a prerrogativa dos próprios empresários, dos próprios fornecedores, a gente percebe que praticamente não saiu do papel. Muito difícil encontrar uma farmácia, muito difícil encontrar um laboratório que ofereça os seus medicamentos vendidos de forma individualizada. Perfeito. Bom, Joelma, o importante é que a gente busque os nossos direitos. A compra fracionada seria o ideal, mas a gente reflete aqui que você pode negociar com a farmácia, quem sabe, né, você consiga aí uma troca, mas eles não são, por lei, obrigados a realizar. Qualquer outra dúvida, você pode entrar em contato com a nossa produção. Nosso telefone é o 0300 1007 940. Nós falávamos, inclusive, também sobre a farmácia popular, que oferece aí uma série de vantagens para a compra de medicamentos com menor custo. Informações www.saude.gov.br ou então Disque Saúde 136, a Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saúde, o SUS. David, queria agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa mais uma vez, esclarecendo a gente sobre esses temas e o site da Proteste para as pessoas também terem outras informações. Eu agradeço, estamos sempre à disposição. Os que nós conversamos e muitas outras informações estão disponíveis no nosso site www.proteste.org.br.